Fala, minha gente, sejam bem-vindos ao Ao Cubo Podcast, um projeto do Colégio Ao Cubo, uma escola carioca da Gema. Se você anda pelo Rio, encontra com a gente na Barra da Tijuca, Recreio Tijuca e Botafogo. E hoje a gente está aqui junto para fazer o segundo episódio dessa temporada de 2024, um tema que é muito importante, mas eu vou já anunciar para você primeiro, eu quero que você saiba quem são os nossos convidados. E eu sou Daniel Bravo, apresentador desse podcast, coordenador de redação do Colégio Ao Cubo. Estou muito bem acompanhado, à minha frente, da professora Juliana Alves. Juliana Alves é professora de português, língua portuguesa, vamos falar o nome certo. Língua portuguesa e literatura do Colégio Ao Cubo. Isso. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Daniel. Olá a todos. Todas. Estreia de podcast. Estreia de podcast. Aí fica bom. Do lado dela, estou recebendo Mariana Rego. Mariana é professora de artes e coordenadora de arte do Colégio Ao Cubo. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite. Primeira vez também do podcast. Sim. Tá bom hoje, hein? Do meu lado esquerdo, não sei se para você no vídeo também é esquerdo, mas do meu lado esquerdo, eu estou recebendo a Laísa Versosa. Laísa é professora também de língua portuguesa e literatura da Escola Sá Pereira. Nossa colega aqui de profissão, de casa. Laísa, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui. Oi, gente. Vai ser um prazer conversar com vocês. Estreia de podcast também ou já aparece aí na rede? Se eu jogar... Já apareço na rede. Mas famosa, clandestina. Tá bom. Né? Tudo bem. Minha gente, olha só, é o seguinte. Hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema muito importante. Talvez você que é um pouco mais antenado aí nas notícias deve ter visto. Recentemente, o livro Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, um livro premiado, Prêmio Jabuti. O Jefferson já é um autor renomado. Esse livro ele foi indicado pelo Programa Nacional do Livro Didático, que o governo tem já há alguns anos. E nesse programa o governo indica, compra e envia alguns livros para as escolas trabalharem com seus alunos. Recentemente, uma diretora de uma escola de uma cidade do Rio Grande do Sul proibiu a circulação e o uso desse livro na escola por algumas razões e pediu que o governo federal retirasse esse livro da escola. Você deve imaginar a polêmica que isso gerou. A diretora fez um vídeo do livro, da página, do trecho, e isso ganhou a internet. Isso desencadeou vários debates. O próprio autor se manifestou em várias entrevistas, então a coisa está ainda, inclusive, circulando por aí, né? O debate não acabou ontem mesmo. O Jefferson foi entrevistado por um programa da TV Cultura falando sobre isso, então a coisa ainda está rolando. E a gente queria convidar você para debater e conversar sobre o tema, mas tentando sair um pouco da superfície da polêmica. Toda polêmica tem isso, toda polêmica acontece na dinâmica da superfície, as pessoas ficam ali conversando e discutindo, às vezes o que nem é o essencial. A gente quer tentar buscar questões que circulam esse fato e ajudar você a pensar de maneira um pouco mais crítica e aprofundada sobre isso, certo? Então vamos lá. A minha primeira pergunta é para todo mundo. Vou pedir para Laísa começar a responder, mas depois Mari e Juliana também podem articular essa resposta. O livro tem um trecho, um pequeno trecho, uma pequena parte do livro, em que, na narrativa, o autor ele usa de palavras, e de um palavrão, inclusive, que faz referência ao ato sexual. Isso está dentro do contexto narrativo e tudo mais. Quando a diretora faz o vídeo e menciona essa questão, ela faz um registro em vídeo da página onde tem esse trecho. Mas ela não fala sobre o contexto do livro como um todo. E mesmo quando questionada, ela afirma que não tinha conseguido ler o livro todo ainda, leu algumas partes e tudo mais. Quando o autor, o Jefferson Tenório, é entrevistado e perguntado sobre isso, ele vai dizer que isso está no livro por uma razão específica, faz parte da narrativa e faz parte, inclusive, da temática que ele está levantando. O Jefferson vai dizer, inclusive, que isso tem a ver com o processo em que ele escolhe fazer uma crítica ao fato sobre como o corpo negro é objetificado e como essas palavras são usadas para isso. Pois bem,
Dito isso, eu acho que fica, me parece, acho que fica um pouco evidente, e quando a gente percebe que o debate fica muito na superfície dessa questão, que poucas pessoas leram o livro inteiro e estão falando sobre o livro. Laísa, você acha que toda essa polêmica também tem a ver com o fato de que nós somos um país hoje que lê pouco e que por isso, porque as pessoas pouco leem, apesar do livro ser acessível, essa semana estava até por um preço bem em conta, estava em promoção, você acha que tudo isso está também acontecendo porque há uma cultura de um Brasil que lê pouco? Sim, sim, eu com certeza associo essas duas coisas e acho que, como minhas colegas aqui, que também são professoras, já ouviram de famílias, né, falando que os filhos leem tão pouco, né? Ai, meu filho não lê nada em casa, meu adolescente não quer ler nada. E sempre que, e até o próprio Jefferson Tenório e outros intelectuais assim do nosso tempo levantaram isso, né, de que a gente deveria estar mais preocupado com o fato das pessoas estarem lendo pouco, né, do que propriamente condenando um livro, né? Aham. Então, nossa, a gente lê tão pouco e ainda vai condenar um livro que está, Sim, de alguma forma, que sim. tem repercussão. Vi alguns alunos de terceiro ano publicando nos seus Instagrams, né, defesas ao livro, junto com os seus professores. Então, é um livro que invoca, que motiva, que Aham. emociona. Eu mesma li em 2021 ou 2022, se não me engano, e eu lembro que eu chorava muito, Aham. até por causa dessa figura do professor, né, que aparece ali, e sendo um professor negro, isso me moveu muito mais. Então, Aham. é um livro que chama muito, é um livro potente para falar com a Aham. juventude. Não à toa ele foi escolhido pelo PNLD, Sim. e não à toa é um jabuti. Aham. E quando a gente pega um livro que é jabuti, né, que ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes nacionais, e fala que esse livro deve ser retirado, né, ou proibido por causa da fala do narrador ou de algum personagem, porque essa fala é baixa, alguma coisa assim, e a gente de fato está pegando todo o livro e reduzindo a isso, e são 209 páginas, e o livro, para todo mundo que passou da 4ª página, né, sabe que o livro é muito mais do que isso. E que justamente essa linguagem ela serve como artifício do próprio autor, que é um autor genial, que consegue construir personagens emocionantes, complexos. E essa linguagem ajuda a construir esse personagem, né? Sim, Então, essa linguagem também funciona como recurso para essa narrativa ficar melhor. sim. Então, sem essa linguagem, talvez a narrativa ficasse lenta, superficial, artificial, né? Não parecesse real. Aham. E a verossimilhança, que é essa semelhança com a realidade, é um recurso de boas narrativas, de grandes narrativas, de clássicos. Então, quando a gente foca nisso, né, a gente, de fato, está mostrando que a gente não conhece como se faz um bom livro, né? Não entende muito bem para que é um livro. E um livro é muito mais do que nos dizer questão de moral ou não, até porque a moral sempre vai variar, mas a gente percebe que não entendeu tudo o que está por trás, ou todo o contexto, como você Sim. disse, e a qualidade da grandeza dessa narrativa, enredo, narrador, né, o tempo, como ele vai e volta. Enfim, eu tenho muito a falar desse livro, mas vou deixar também com as minhas colegas um pouco. Ô, Ju, você que também está em sala com o ofício da língua portuguesa, literatura, já deve ter, obviamente, também ter muito material para falar sobre como os alunos, muitas vezes, outras pessoas te abordam para comentar um livro por um recorte, né? Por um Sim. aspecto específico. Sim. A tua sensação também é essa, de que provavelmente essa polêmica tem a ver com uma pouca leitura, assim, uma leitura superficial do livro. O que você sente disso? Eu acho que tem muita relação com o fato de que na sociedade brasileira a literatura é muito subestimada, né? As pessoas em geral acham que a literatura serve a propósitos muito específicos. A questão estética da arte ou a questão lúdica de entretenimento. Mas, no geral, as pessoas também se esquecem que existem outras funções importantes de um texto literário, que exatamente é a proposta do Jefferson Tenório em O Avesso da Pele, né? É trabalhar essa questão mais voltada para a construção de uma literatura engajada e, como a Laísa falou, é pensar também que a literatura serve ao propósito de construir verossimilhança,
de mostrar pra gente como a realidade poderia acontecer. Sim. E quando esses termos foram utilizados dentro da obra, foram utilizados com um fundo muito específico, né? Acho que a Laísa falou muito bem, que é o fato de que, usado, de repente, termos técnicos no lugar de palavras que são consideradas chulas, né? Moralmente questionáveis, aquilo ali ficaria super artificial, até porque o nosso narrador e personagem é um adolescente, é um jovem. Sim. Então, de fato, é minimizar muito o livro a uma coisa pequena, a 3 passagens que tem ali que são questionáveis. Mas, de fato, hoje em dia eu noto que os jovens não têm tanto contato assim com a literatura. Muitas vezes as famílias também não incentivam esses jovens a terem contato. Eu dou aula tanto para curso, né, pré-vestibular, 3º ano, quanto para o fundamental. E eu já ouvi questionamento dos pais do tipo, mas eu tenho mesmo que comprar o livro paradidático para o meu filho? É tão importante assim que ele leia? Cara, é muito importante que ele leia, né? A literatura constrói um ser humano. E isso vai repercutir em sala no aluno que te pergunta, professora, tem que ler? Exatamente. Mas eu não posso ler um resumo na internet, né? É. E eu acho que é uma conversa que a gente que trabalha muito com 3º ano e pré-vestibular, desde que a UERJ começa a trabalhar o livro como base para a prova de redação, que a gente sempre insiste com os alunos, né? A leitura não é uma leitura, como é que eu vou dizer assim, utilitarista, né? Assim, não é porque é útil. A leitura do livro é ela quem te dá bagagem para você argumentar e debater o tema que vai aparecer na prova de redação. A narrativa, a caracterização dos personagens, a maneira como o tempo, como o espaço é construído, tudo isso vai te dando ferramenta para você ler a realidade. Sim. E ter como ter um pensamento, um senso crítico, né? Uhum. Ô Mari, ainda nessa pegada que a gente está, isso também tem a ver muito com a dificuldade que a gente tem de ler de maneira atenta, né? Assim, de ler de maneira detida. Ou não só isso, mas de observar, analisar, avaliar, perceber de maneira detida, porque a gente está o tempo inteiro numa velocidade muito grande. Ao mesmo tempo que eu sinto que a gente lê pouco, eu sinto também que, de maneira geral, a gente contempla pouco. A gente consome sempre tudo com muita velocidade. E aí a gente está falando de literatura, e a gente também pode falar de arte, e de todo tipo de manifestação artística que a gente vai consumir ou pela lógica muito do entretenimento, ou é tudo muito rápido. Você acha que dá também para a gente olhar por esse viés todo esse debate? É um pouco de repercussão na maneira como a gente lê e observa também a arte de modo geral? Ai, sim. Acho que o consumo de arte e cultura é muito baixo, né? E pensando em literatura como arte também, né? Como uma linguagem artística. Essa semana mesmo, quando a gente foi passar uma atividade, né, que incluía uma escrita sobre uma visitação a alguma atividade cultural, eu ouvi, ai, professora, mas no centro da cidade? Né? E aí você pensa, no centro da cidade. Né? Sim, o museu fica no centro da cidade, né? Então, a gente consome pouca arte de maneira geral. E o que eu acho muito curioso é que, embora seja uma sociedade que consome muito pouco literatura e arte de maneira ampla, é uma sociedade muito afoita a criticar e julgar aquilo que ela não consome e aquilo que não está na sua área de conhecimento, né? Então, quando você entra em sala de aula e você apresenta uma obra de arte que às vezes pode ser ousada ou pode ser, né, questionável, inovadora, e a quantidade de coisas que a gente ouve, ai, professora, mas isso não é arte? E aí você pensa assim, primeiro que esse debate é super ultrapassado, é um debate, né, do início do século XX, não tem nem mais por que a gente ficar debatendo o que é e o que não é arte, sim, sabe? Mas aí você pensa assim, tá, tudo bem, você tem o direito de falar, não, eu não compraria, eu não teria um na minha casa, né, eu não curtia. Mas o julgamento sobre a coisa é muito complicado, sim, né? Porque aí você descredibiliza, né? Você tira o valor daquele artista, daquele escritor, né? E você reduz ele à sua opinião. Sim. De fato, existe um debate sobre o adequado,
né? Algumas pessoas estão falando sobre isso, que esse livro levanta o debate sobre o que é adequado. Ou seja, é adequado usar determinado termo para determinado segmento do ensino fundamental do ensino médio? É um debate, é uma conversa. O que a gente pode fazer referência e sala, o que a gente não pode, até que ponto a gente pode tocar em determinados temas ou não, é um debate. Mas eu acho que tem um debate importante aqui sobre como a maneira como o livro foi tratado por essa proibição impediu, por exemplo, que se debatesse, se conversasse sobre o processo que ele vai desencadear ou desencadearia dessa sensibilização dos personagens, de certos enredos que a obra proporciona e que o próprio Jefferson vai falar. Esse livro não é sobre, por exemplo, não é sobre o racismo. É sobre um resgate afetivo. Ou seja, a coisa é muito mais profunda. E aí, me parece que isso não está só nessa questão do livro do Jefferson Tenório. Parece que quando a gente olha para a sociedade, a gente se escandaliza muito mais com questões de ordem moral, com o uso de certas expressões. Daria para fazer, inclusive, um debate semântico, né, Ju? Assim, sobre como cada palavra, à medida que a época vai passando, vai ganhando certo tipo de peso ou valor. Será que também também isso não tem a ver com o fato de que nós, enquanto sociedade, estamos cada vez menos sensíveis a questões sociais e cada vez mais sensíveis a questões puramente morais? E diria até, de certa forma, superficiais. Laísa. Que bom que você me chamou. Eu estava aqui me coçando para falar disso. Eu percebi que você estava aqui no... Minha cadeira assim, estava inquieta. Enfim, tem duas coisas aí que eu quero começar, que é do papel do professor, né? Que esse personagem professor me mobiliza muito como professora e acho que todos os educadores, inclusive, que estão ouvindo a gente, vão se sensibilizar também com essa figura do professor ser tão desvalorizada hoje. Sim. E eu acho que essa proibição do livro, né, simplesmente julgar e pronto, e convocar as famílias também a fazer esse julgamento, e sendo uma pessoa que faz parte da gestão escolar, né, eu acho que isso diz muito sobre a confiança que a gente tem no professor mediando a leitura de um livro. Sim. Acho que um bom professor ele é capaz de pegar uma literatura que pode ser, inclusive, baixa, esquisita, pode ter os piores valores, e não é o caso do Avesso da Pele. Vamos lembrar que ele foi escolhido para o PNLD, ele é um jabuti, então a gente dizer que esse livro é ruim, ou assim, ou não é adequado, a gente está descartando o trabalho de vários especialistas. Ô, Laísa, né? só para abrir uma janela aqui rapidinho, quando a gente fala de PNLD, é um programa nacional com corpo técnico, com diversos profissionais que analisam, avaliam. Sim. Não é uma coisa feita de forma leviana, é um processo técnico, bem trabalhado. Então, enfim, assim, quando chega ali, tem alguma razão, alguma justificativa para isso acontecer. Com certeza. E quando a gente vai no edital do PNLD e nas justificativas do livro, e isso está disponível para qualquer pessoa, transparência pública, a gente vê no PNLD do ensino médio uma procura por abordar essa diversidade, né? Por trazer para o jovem essa perspectiva, aliás, várias perspectivas, para que ele possa experimentar a sociedade de forma profunda, crítica, e a literatura está a esse serviço, né? Como já foi dito aqui. Então, quando a gente fala, não vamos usar esse livro, a gente está dizendo assim, o professor não é capaz de ler esse livro com os adolescentes, com os jovens. Esses jovens não são capazes de ler esse livro sem se comportar como esse personagem, como se fosse assim. Então, a gente está subestimando os jovens, a gente está subestimando o trabalho desse professor. Então, tudo isso é muito problemático, né? E isso diz muito sobre como a gente vê o professor. E, além disso, a questão da linguagem, gente, a questão da linguagem que a gente tem nesse livro, como eu disse, é uma linguagem que reforça a qualidade dessa narrativa. E não é a base da narrativa. A narrativa fala justamente de afeto familiar, de um pai e de um filho, de racismo estrutural. Então, quantas cenas a gente não vê no dia a dia que mostram que o racismo é um problema a ser combatido, né? E
quanta comoção a gente tem sobre isso, com mortes e com violências de casos reais. A gente não está falando de história inventada. E não há uma crise ética sobre isso, né? A gente tem tantos intelectuais falando não há uma crise ética sobre isso, mas a gente causa grande comoção, né? Quando a gente está falando de algumas palavras inventadas, uma história inventada, e do poder que isso teria para, sei lá, fazer o quê, né? Com esses jovens. Sim. Então, tem muito problema nisso aí, né? Porque a gente não está, mais uma vez, existe sim uma conversa que tem que ser feita sobre a questão da construção da linguagem, sim, mas é impressionante como todo o debate sobre as questões sociais mais graves, você falou da violência policial, que é um tema, inclusive, muito sensível. Porque quando a gente fala sobre violência policial, a gente está falando sobre o racismo estrutural, a gente está falando sobre como o Estado equipa mal seu efetivo policial. A gente passa por várias questões, né? Ou seja, mas parece que a gente ficou preso nessa questão da superfície, né? Desculpa, tem a questão também que moral não vai ser a mesma em lugar nenhum, né? Exato. Vai depender sempre da cultura, de onde você veio, da sua história, de tantos fatores, né? Sim. Tem uma subjetividade aí nesse processo, Tem né? muita. Mari, e aí? É isso, a gente é uma sociedade que naturalizou tanto a nossa estrutura, o nosso tecido social, e a gente se tornou, ou tem se tornado cada vez menos capaz de se escandalizar com a injustiça, com a violência. E essa situação do Jefferson Tenório tem a ver com isso também? A dificuldade de se escandalizar com a injustiça e se escandaliza com essas questões morais, né? Eu fiquei pensando sobre isso que você falou, né? Das palavras usadas no livro. Teve uma vez que a gente falando de arte nos espaços urbanos e a gente fala sobre o rap, né? E aí a gente tem a proposta de escrever um rap e aí alguns alunos perguntaram se podia colocar palavrão. E aí eu falei, olha, mas em que contexto isso vai estar dentro da música que vocês estão escrevendo? Qual é a proposta? É o palavrão pelo palavrão? Porque vocês são pré-adolescentes que querem, né, qualquer possibilidade de libertação para falar um palavrão, né? Ou tem ali toda uma justificativa dentro do rap que você está trazendo? Quando a gente fala de rap associado a críticas sociais, a questões das periferias, né? Então, qual é o motivo desse palavrão? Porque também, se eu virar e falar assim, não pode, está proibido. Né? Eu também não estou trazendo a parada para o debate, né? E aí a gente está camuflando e não falando sobre algo que também está ali no desejo deles, né? De querer falar essas coisas. E aí, né, ao invés de esconder, você traz para o debate e tenta entender qual é a sua necessidade de falar isso, em que contexto está. É muito importante. Não, inclusive porque, quando a gente fala de rap, se você, mais uma vez, se você mantém o debate preso na superfície, você não mergulha no motivo pelo qual, muitas vezes, certas palavras são usadas. E a gente pode falar de palavrão ou não, porque alguns raps, como por exemplo, a gente pode citar aqui Racionais MC. As músicas dos Racionais têm pouco palavrão, mas tem palavras muito fortes. Então, quando você ouve uma letra como negro drama é fortíssimo. É difícil de falar negro drama. E o que isso carrega, os significados que isso carrega são diversos. Os Racionais, inclusive, tem uma fala no documentário deles de que em algum momento eles tiveram que reduzir o tom de raiva das músicas deles porque os shows estavam se tornando shows violentos, porque as pessoas estavam começando a tomar consciência sobre o que elas vivenciavam nas suas realidades, que o show era um escape de toda uma raiva que eles tinham pela violência que eles sofriam já há anos. E sem necessariamente pensar no palavrão. Porque de novo, assim, a questão da linguagem, ela não pode ficar só no debate da superfície, né? Quando a gente estrutura para o aluno, olha, mas por quê? O que você quer explorar com isso? Qual sentimento, qual raiva, qual lugar que você quer tocar quando você necessariamente quer pensar sobre isso, né? Ju, se inclinou aí, tá querendo... Comenta, Ju. É que a gente está aqui falando sobre essa questão mais interior, né, do que toca
E o livro pega muito isso. O próprio nome Avesso da Pele Isso, muito é bom. porque o tempo inteiro o que é focado é a cor da pele do indivíduo. E até quando Jefferson diz que é um livro de resgate, é do resgate da negritude. Porque hoje em dia eu não tenho lugar de fala nenhum, mas, enfim, hoje em dia, quando a gente pensa a questão do racismo estrutural, infelizmente é muito sobre um debate com os brancos, né? A gente pouco vê negros em poder de fala nesse contexto. E o livro vem para mostrar que existe muito mais coisa ali por baixo ou dentro daquilo ali que está interno, o chamado avesso da pele, para fazer com que a gente possa refletir as questões ali. Como hoje em dia a gente minimiza, coloca pessoas específicas dentro de caixinhas específicas, sem entender que tudo é muito mais complexo, né? Então, é exatamente o que a Laísa disse. É ficar sempre numa leitura superficial em que a linguagem, na verdade, é a grande responsável por trazer os subterfúgios pelos quais a gente vai entender um pouquinho a psique das personagens. E o Jefferson Tenório é um autor muito complexo nesse sentido, né? Ele utiliza da linguagem para o debate, é muito da construção de uma literatura engajada, é importante para a gente, de fato. E quando a gente se mantém nessa leitura aí superficial, a gente deixa de ter oportunidade de fazer com que os nossos alunos reflitam sobre coisas que talvez eles jamais viessem a refletir, não fosse aquele exato momento em sala de aula. Sim. Aqueles comentários. Eu tenho um aluno, por exemplo, que hoje em dia ele é um aluno do 8º ano do Fundamental. E no 6º ano a gente estava estudando as lendas clássicas do Brasil. E aí ele fez uma análise do Negrinho do Pastoreio. E no 6º ano ele me veio com: Tia Ju, isso aí é algo de racismo estrutural. E eu falei, mas, meu Deus! Corre uma lágrima, né? Assim, na hora, né? Gente, o que a gente está ajudando a formar, né? A esperança, a gente pensa dessa maneira. Então, é importante que a gente pense o que está por trás, o que é mais ali, né, nas entranhas do livro, de fato, do que se manter ali preso numa linguagem que talvez não fosse tão adequada ao meio escolar. Mas é isso. A escola também é o espaço da diversidade. Então, a gente tem que trabalhar com tudo. Agora, deixa eu voltar numa coisa que a Juliana falou logo no começo. Que a gente acha um pouco, né, de maneira geral, a gente sempre considera que a literatura, a arte, tem o seu lugar de entreter. Mas eu ouço diversas vezes autores, professores e tal, sobre como não, o lugar da arte e da literatura é o de provocar uma tensão e muitas vezes um mal-estar. Mas é isso, a literatura, a arte tem esse lugar de promover uma tensão e gerar a gente em algum momento a ter esse mal-estar também? O que vocês acham? Sim. Vai, Mari. Com certeza. Tem, inclusive, uma fala do Picasso que ele fala assim: o que vocês imaginam que seja um artista? Né? É alguém que é cego, que é surdo, né? Ou é alguém que pinta uma florzinha bonita para você botar na parede da sua casa, né? E o artista não é só isso. E aí tem uma outra situação também do Picasso do Guernica, né? Exposto no museu. E aí um general militar parou, e o Picasso era tipo inauguração, né? E aí esse cara parou, ficou olhando Guernica, e aí ele olhou pro Picasso e perguntou: é obra sua? Aí o Picasso respondeu: não, sua. É muito bom. Né? Então, eu acho que sim, tem que gerar incômodo. Não quero tirar também o lugar de entretenimento, de deleite, né? Que eu acho que que a arte, a literatura também tem. Mas eu acho, sim, que ela precisa incomodar. Uma vez eu fiz um espetáculo há muitos anos, um espetáculo infantil que chamava Cronópio, As Aventuras de um Herói Desajustado, que era a partir do livro do Cortázar. Contextualiza pra gente, Mari. Você fez um espetáculo por quê? Você eu sou também atriz. é atriz. Tudo bem, ok. E era uma montagem a partir do livro do Cortázar, Histórias de Cronópios e de Famas. E aí a gente trazia como protagonista esse Cronópio, que é essa criança que não se encaixa em lugar nenhum. Né? E o que é você não se encaixar num lugar, né?
E aí um amigo meu, na época, foi assistir ao espetáculo, professor também. E aí ele saiu do espetáculo, ele falou, Mari, eu tô muito tocado com a sua peça. E aí 2 semanas depois ele me mandou uma mensagem falando assim, eu vou pedir demissão da escola, porque eu acho que eu não tô fazendo um trabalho possível de se fazer enquanto educador. Assim, eu quero mudar e tudo. E aí isso me deixou assim, então, na época, falando, caraca. É claro, ele já estava com essa reflexão, assim, né? Mas o incômodo que ele sentiu assistindo ao espetáculo trouxe para ele um poder de decisão, sabe? Sim. Então, eu acho, sim, que tem que, de alguma forma, tem que gerar algum incômodo, assim. Né? E é o incômodo que te leva à reflexão, né? A quebrar paradigma. E quando a gente pensa a literatura bem lá dos primórdios, né? Que eu sempre brinco que a Grécia é o berço de tudo, né? E a literatura tem muito esse foco da literatura grega. A gente mantém algumas características mais basais, vamos dizer assim. E o processo catártico vem do grego da catarse, com as tragédias gregas, e está muito associado a esse contexto da expressão de horror e depois do sentimento de piedade, né? Então, primeiro a gente fica horrorizado com algo que nos toca ali na obra de arte, depois a gente fica extremamente apiedada daquela situação, para que depois a gente possa parar para refletir onde foi que aquilo nos tocou, exatamente. Então, acho que a provocação é muito importante dentro da literatura. Até para que a gente possa, e nas artes em geral, né? Se identificar com a arte e se ver ali também como um retrato da sociedade, né? Como um todo. Eu acredito também que a provocação, né, e o mal-estar faz parte do processo de educação. Não tem como crescer, desenvolver, educar sem passar pela reflexão, e a reflexão às vezes é dura. Isso vai contra a nossa cultura, né? Sim. Acelerada, utilitarista, rápida, produtividade, e é isso. E se não tem uma mensagem óbvia, uma razão óbvia, algo que te dê um resultado imediato, parece que não serve. Então, às vezes, a gente só vai ver 2 meses depois o que uma obra causou na gente. Às vezes, a gente só vai ver anos depois, né, a importância de ter lido ou ouvido alguma coisa, né? Então, o professor também tem esse lugar. O professor, o educador, não só professores, pessoas da escola, mas todo mundo que tem, de alguma forma, essa responsabilidade de educar alguém, pode usar a literatura para isso, para trazer conforto, mas para trazer também para tirar da zona para de tirar do conforto. conforto também. Né? Não, e eu acho também, Laísa, tenho a impressão que não é todo mundo que consegue ler o livro e localizar isso na medida que lê. Mais uma vez, a gente volta para aquela expressão do que é superfície, superficial e tal. Eu acho que a gente também lê mal porque a gente não lê nas entrelinhas. Estava dando uma aula hoje para os alunos sobre elementos constitutivos de um conto. E é uma aula super básica, primeiro ano do ensino médio e tal. E estava falando com ele sobre como é muito importante para o desenrolar da história você conseguir caracterizar o personagem. Então, se aquele personagem é mais ansioso, se ele é mais tranquilo, se ele é egoísta, se ele é mais calado, tudo isso vai afetando a maneira como você vai caminhando com a narrativa. E tudo isso tem a ver com a gente produzir um texto que ultrapassa a superfície, né? Ou seja, eu quero que o leitor ele perceba isso. Eu quero que o leitor, inclusive, perceba que o final da história tem a ver com a maneira como esse personagem foi caracterizado. Só que eu sempre... o que eu percebo é que é uma dificuldade esse tipo de leitura. E a minha pergunta é, o palco de toda essa questão é a escola. Como que a gente traz, então, essa leitura que ultrapassa a superfície e lê a entrelinha para a escola? Olha, pergunta de $1 milhão, pois né? Eu vou ganhar depois. Olha, se eu você tenho responde, resposta. Tem que patentear, tá? A minha resposta é boa, tô zoando. Não, a minha resposta é só a minha resposta. A resposta de uma professora. Eu acredito, de verdade, que a nossa única resposta contra a falta de tempo é o tempo, entende? Então, se não é uma prioridade a gente se escutar, e se não é uma prioridade a gente parar e entender uma frase, uma palavra, se não é a prioridade entender se aquelas crianças, aqueles adolescentes estão entendendo o que a gente está falando, né?
Se não é uma prioridade se certificar de que está todo mundo sendo ouvido, então ninguém vai ser ouvido. Então, enquanto a gente continuar priorizando as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. E eu acredito que só se vence isso com a comunidade inteira envolvida. Só se vence isso com os gestores envolvidos, com os professores envolvidos e também com as famílias envolvidas, comprometidas em ouvir todo mundo. Semana passada eu estava ouvindo o Leonardo Boff, que ele foi palestrar lá na escola, e ele falou que... Eu perguntei isso para ele, eu falei, como é que a gente vai falar de afetos, de espiritualidade, de amor na escola, de cuidado, né, quando a gente tem que fazer o aluno aprender como as regras ortográficas, a coesão e as conjunções, tanta coisa, e numa sociedade acelerada, então a gente tem que dar conta disso, mas tem que... Como se faz isso? Aí ele falou, tem que ser certificado de que está todo mundo sendo ouvido. Então, ou a gente vai dar tempo para esses adolescentes dizerem o que eles acharam e como eles se sentiram com aquela linguagem ali, ou a gente vai dizer o que a gente acha por eles, né? E vai perder uma oportunidade de educar de verdade, de se demorar, né? Então, ou a gente vai demorar nisso e esperar e ouvir uns aos outros, ou a gente vai continuar atropelando significados e atropelando pessoas e sentidos. Porque eu acho que essa leitura é sobre ouvir, né? É sobre saber escutar o que está ali, né? E também saber escutar o que o outro sentiu. Porque você sentiu o professor. Como é que esse livro repercutiu no outro, né? Assim, ô Mário, como é que a gente faz isso? Calma aí. A Laísa jogou uma resposta boa. Muito boa. Muito Tô boa. até com medo. Mais difícil Como de é que ser você... aplicado. Foi de milhões mesmo. Como é que você, na sua prática docente, na sua vivência de escola, atravessada, acho que pela maneira como você também atua para além do espaço escolar, como é que você vê essa dinâmica da escuta, né? Assim, como é que a gente pode... eu ia usar a palavra treinar, mas acho que até o treinar é uma palavra que pode ser complexa para isso, né? Mais uma vez o jogo das semânticas, né? Aqui, né? Do lugar da palavra. Mas como é que a gente pode habilitar, capacitar, provocar os nossos alunos para ter uma escuta mais atenta? Assim, eu acho que eu parto sempre de mim, né? De como eu atuo, de como eu sou exemplo para eles também, assim. Enquanto atriz, né? Uma coisa que a gente desenvolve muito na nossa pesquisa teatral, a partir dos Jogos do Boal, no Teatro do Oprimido, a gente propõe espetáculos em que as crianças são também atores junto com a gente. Então, tem muitos momentos do nosso último espetáculo infantil, né, que é o Zezinho, tem muitos momentos em que as crianças conduzem a peça, né? A peça começa a partir da fábula da cigarra e da formiga, que é contada por uma professora, e a professora pergunta às crianças, né, o que vocês querem ser quando crescer, e pede para eles entregarem essa redação no dia seguinte. E aí o Zezinho vai para casa com essa questão, mas eu já não sou, né? E aí, no final da peça, o Zezinho decide que, ao invés de escrever a redação, ele vai escrever uma carta de protesto para a professora, e são as crianças da plateia que escrevem essa carta. Legal. Né? Então, acho que na minha atuação no teatro, a gente desenvolve a escuta dessa forma, assim, né? Do teatro enquanto ação, não apenas enquanto contemplação, né? Eu não sou só plateia, eu sou ativo naquele acontecimento. Né? E em vários outros momentos. Tem um momento que o Zezinho vai para a plateia e as crianças têm que ajudar o Zezinho a voltar para casa, né? E tal. E eu acho que, enquanto professora, tem uma coisa, assim, que eu acho até que é importante, né, eu também rever. Eu tenho muita dificuldade de meter a mão nas coisas que os alunos estão fazendo. Então, assim, vou fazer uma pintura. Professora, me ajuda. Eu fico sempre muito desconcertada em ter que ajudar, porque eu acho que a obra é muito pessoal e muito subjetiva. E ela carrega coisas, assim, às vezes muito profundas daquele aluno. Sabe, eu não boto nem nota atrás dos desenhos e pinturas que eles fazem. Porque eu falo, como é que eu vou, né, colocar uma caneta aqui com a minha assinatura, sabe, numa obra de arte? No ano passado, eu levei uma proposta dos alunos fazerem um mosaico
E teve uma menina que chorou muito fazendo um mosaico, porque se você parar para pensar, construir um mosaico é colar pedaços, né? E isso diz muito sobre quem somos, que pedaços eu tô colando, Sim. o que eu preciso colar em mim, Aham. sabe? E ela, né, ficou muito mexida com aquilo, né? Então eu acho que eu acho que enquanto professora, propositora, facilitadora, né, eu tenho um pouco essa preocupação, assim, né, de o que tem de você aqui, né? Eu trouxe uma proposta, mas a partir dessa proposta, quem é você nela? Né? Acho que é a minha escuta, né, e que espero eu, né, que eles também pensem nisso no todo, né? Assim como eu sou ouvido, eu ouço o outro, né? Ou seja, eu consigo me ver no que eu faço. Isso também em algum momento, ativa dentro de mim uma sensibilidade para ver o outro naquilo que eu leio, né? Ô, Juliana, a gente que trabalha com texto em sala, eu me surpreendo muitas vezes também com a escrita de algumas redações que são muito profundas. Na tua vivência, você sente também um pouco isso de como a gente muitas vezes a gente se surpreende e não surpreende só porque aquele aluno nunca demonstrou aquela habilidade, de repente você leu. Mas parece que a gente também olha muito para o aluno, para o estudante, como alguém, como a Laísa tocou no começo, né? Que não vai ter a capacidade de ler, reler e construir, criar, né? Você também sente um pouco isso da tua dinâmica de sala, que tem também esse lugar? Como é que é isso? Sim. Eu tenho muito contato com alunos do fundamental também, para Aham. além do pré-vestibular. E no Alcubo a gente tem o festival literário, né? Isso, perfeito. E a última vencedora do festival literário aqui do Alcubo, ela era minha aluna. E ela me mostrava textos que eu ficava completamente encantada. E era uma aluna que eu esperava aquilo, de certa forma, pelo comportamento em sala de aula. No entanto, outros muitos alunos apresentaram textos e a gente tem aquela reação, como eu disse, né, ainda há pouco, de colocar as pessoas em caixinhas. Aham. Então, eu via alguns alunos e eu pensava, nossa, mas é sério que isso saiu dele, né? E é muito do que as meninas aqui falaram também. A gente não dá espaço para que o aluno seja agente construtor do seu aprendizado. Sim. E isso é muito importante, até para que a gente consiga incentivá-lo a ler. Porque podendo colocar para fora o que ele sente, ele também vai absorver melhor o que outra pessoa sente e coloca dentro da sua literatura. Então, acho que é esse movimento, né? O processo da identificação, da catarse. Se isso me toca em determinado momento e eu coloco dentro do texto, isso também pode tocar outra pessoa. Mas é, de fato, um processo um tanto quanto árduo, né? E eu acho que é esse o caminho, assim, né? A gente começa essa conversa com o objetivo de tentar sair da superfície polêmica e entrar numa leitura um pouco mais profunda do que, de fato, esse momento do livro tá no debate, né? Tá aí nas notícias, o que ele evoca, o que ele provoca na gente. E eu acho que a gente fecha essa conversa exatamente com um termo que Laísa trouxe, que é o da escuta, né? O da gente saber ouvir de forma atenta. E que pena que, para muita gente, a questão sobre esse livro, ou sobre a literatura, ou sobre a arte de modo geral, fica em questões muito superficiais, né? Quando, por exemplo, um aluno faz um desenho, a gente, talvez a nossa primeira reação um negócio feio, né? Negócio esquisito. Não, mas calma. Tem um significado aqui, né? Eu acho que a palavra que fica dessa nossa conversa é isso. Atenção, escuta, e para quem está tentando encontrar um ponto de reflexão sobre o tema, eu acho que o ponto é tentar entender e ouvir o Jefferson, né? Assim, não, beleza, tem um debate do adequado, tudo mais, ok, mas vamos tentar ouvir o Jefferson, vamos tentar escutar, vamos tentar olhar com atenção, ler as entrelinhas, ler o processo de criação, porque certamente vai ter muito mais coisa
para ser percebida e notada do que algumas páginas, por alguns termos, algumas palavras que a gente considera não usuais para o ambiente escolar, se for o caso. Gente, como sempre digo, chegamos ao fim e que pena. Pena mesmo. Ficaria aqui num viradão. Eu queria falar mais uns 45 minutos. Ficaria. Mas chegamos ao ponto que é também muito gostoso. São as considerações finais de vocês. Então, o que vocês têm a dizer para a gente fechar essa conversa? Acho que um ponto que... Considerações finais, né? Considerações finais. Então, acredito que... Vou repetir. A gente precisa parar e ouvir as pessoas até o final. A gente precisa parar e ler os livros, tá? Com mais tempo. A gente precisa ouvir os autores. A gente precisa ouvir os nossos adolescentes. A gente precisa parar e de tentar interpretar as pessoas antes de lê-las, né? Antes de ouvir. Perfeito. E acho que a gente precisa também pensar em quais temas a gente está naturalizando, como racismo, né? Dizendo que eles não nos escandalizam, não nos provocam, e pensando o que nos provoca e por que provoca. Por que a gente não quer escutar certas coisas, por que a gente não quer ler certas coisas, por que a gente não quer ver certas realidades. Acho que são boas reflexões que vão demandar um tempo nosso aí e com certeza vão valer muito a pena. Que bom. Mari? Sim. Sim, acho que eu concordo com tudo que a Laísa colocou. Acho que é ouvir e ler o outro com generosidade também, né? Porque Legal. a gente está sempre muito pronto para atacar, né? E não para abrir, né? E de coração aberto para receber as coisas, assim. E sempre se questionar, assim, né? Por que que isso me deixou tão incomodado? Assim. Sim. Às vezes olhar um pouco para mim, né? Legal. Sim. Juliana? Eu acho que a grande reflexão que fica é sobre a capacidade de você conseguir mergulhar um pouquinho mais fundo para além daquilo o que está sendo mostrado, né? É muito complicado, como a própria Laísa falou, a gente pensar apenas no que é banal, né? Nos grandes tabus da sociedade. Então, quando a gente pensa a questão da obra em si, sobre a qual nós iniciamos o debate, a gente fica muito preso nessas pequenas coisinhas. Mas existem determinadas nuances, elementos que estão ali na entranha do livro, que não são refletidos dentro da sociedade. E é um momento, então, que a gente também tem de parar para olhar para dentro da gente e ver quais são os valores que nós estamos construindo. Quais os valores que nós estamos passando com determinadas atitudes que a gente assume como relevantes e outras que nós assumimos como com certa negligência até, né? A gente fecha os olhos para determinadas questões por medo de abordar essas questões e de como aquilo vai ser sentido pela sociedade num todo. Então, é um momento de a gente refletir, ouvir, escutar o outro e também aprender a falar, né? Sem desrespeitar os espaços dos demais. Acho que é a grande reflexão que fica aí pra gente todo esse processo. Maravilha. Laísa, Mariana e Juliana, obrigado. Obrigada. Obrigada a vocês. Topado estar aqui hoje pela Foi ótimo. conversa. Foi. Ótima conversa, ótimo debate. E, minha gente, você que está em casa, ou no ônibus, ou lavando a louça, dá para ouvir podcast lavar Que louça, honra. hein? Que honra. Olha, obrigado por você ter participado com a gente aqui também. A gente está encerrando esse episódio. Você não pode deixar de visitar a gente na nossa casa virtual, @Colégio ao Cubo. Vai lá no Instagram. Você sempre tem muita coisa para descobrir. Tem link desse episódio, dos outros episódios, de um monte de coisa que a gente está fazendo, que é sempre muito bacana, é muito bom. Seria muito bom ter você por perto. Obrigado mais uma vez. Até o próximo. Até já.